coração. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à nossa live de ciências do dia 21 de agosto. Bom dia, Gabriel Carvalho, Isabela Alves, Isabela Pedrola, Otávio, Luiz Gustavo, Maria Eduarda Fuma, Maria Eduarda Vita, Miguel, Rafael Burgos, Rafael Conte, eu ainda não tinha visto que ele estava aí. Bom dia, Rafa. Bom dia, Bauer. Bom dia, Santiago, Vitor Hugo, Vinícius Pécori, Vitória, Yasmin Pacheco. Sejam todos bem-vindos. Que bom que a gente está aqui e cada dia tem mais gente aparecendo aqui para mim, ó. Hoje o Gabriel Carvalho tá aí. Eu não sei, parece que a gente se sente mais próximo, assim, mais juntinho, né? Gente, a matéria de ciências dessa semana eu adoro. Eu não sei se deu para vocês perceberem, né? Porque assim, de longe, só vendo o vídeo, que ela é tão legal. Mas quando a gente chegar lá na classe, a gente vai montar um circuito elétrico com as nossas mãozinhas, tá? A gente vai virar, tipo, se preparar para fazer pequenos reparos de eletricistas até, né? E a gente tinha atividade para corrigir, né? O que é isso aí, Bauer? Põe mais para cima que eu não estou vendo. Professora, você vai corrigir a página 12 até a 15? Sim, vamos. Daqui a pouquinho. E daí eu vou mostrar aqui para vocês. Com essa pandemia, né? Eu não saí para providenciar mais fios e coisa. Eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas aqui que a gente tem na casa da gente, bem do nosso lado, e que tem um circuito elétrico montado perfeito. Para a gente entender essa matéria, a gente tinha que ter assistido os vídeos, né? Porque sem assistir o vídeo, e principalmente aquele vídeo em que a menina montou um circuito elétrico. Vocês assistiram? Que ela fez lá ela usou uma base de isopor, né? Que podia, ela explicou que podia ser qualquer tipo de base, podia ser uma madeirinha, podia ser até uma cartolina, sei lá. Aí ela usou 2 pilhas, ela usou fios, né? Fios que por fora os fios são de borracha, né? Um material plástico, e por dentro de cobre. Por quê? Existem materiais que conduzem a energia e outros que não conduzem a energia. Ainda bem, né? Porque esses que não conduzem, como essa borrachinha aqui, ó, que vem por fora dos fios, ela não deixa a energia que está passando lá dentro me dar choque aqui fora. Tá gravando muito. Tá travando? Não sei como eu poderia ajudar, não sei, será que é a internet que não tá boa? Sempre no final das lives, o Tim me pergunta como foi a qualidade da live, né? E aí é bom você falar que eu vou colocar no final, então que estava travando para algumas pessoas, né? Para mais alguém tá travando? Miguel tá com a mão erguida. Fala, Miguel. Professora, eu tenho 2 coisas para falar. Primeiro é que o Luiz Otávio falou que o microfone dele não está funcionando. E segundo que sobre a de língua portuguesa, eu ainda não fiz porque eu queria fazer uma pergunta. Sabe o que você viu ontem? Se eu sei o quê? O que eu corrigi A ontem? atividade que você corrigiu ontem de língua portuguesa? Ah, Eu posso imprimir ela? claro, Pode? pode imprimir, sim. Tá. Pode imprimir, tá? Sempre que eu passar coisa assim para copiar no caderno, né? Eu passo para copiar porque eu não sei quem tem impressora, quem não tem. Quem tem pode imprimir, tá? Santiago. Professora, sabe as 2 atividades que você corrigiu ontem? Sei. Enquanto eu fui corrigindo, Eu corrigi 3, na verdade, ontem. as 3. É que eu só fiz de 2. Eu fiz atividade 2 e 3. Eu fui fazendo assim, aí eu abri um Word e fui escrevendo todas as respostas. Aí depois eu abri as que eu tinha feito e eu mesmo... Como que fala? Eu mesmo
corrigir, eu fui passando para ver se estava certo ou não. E aí isso foi mais fácil porque eu não precisava ficar saindo do Word. Eu só deixei 2 pastas. Se você quiser, eu até mando para você a minha correção. Não precisa, tá bom? Olha só, pessoal, eu mandei o gabarito, vocês mesmos conferem, né? Nós já fizemos a aula de ontem aqui para isso, mas vamos voltar para ciências, então. Hoje em ciências, né? Daqui a pouco eu vou ter que abrir a apostila de novo. Não adianta, eu deixo ela aberta, mas ela expira. Aí eu tenho que abrir de novo. Então, nós vamos começar hoje pela apostila. Vocês viram que eu já não entrei aqui na minha sala de aula aqui atrás, tá vendo? Olha lá. Porque hoje eu vou mostrar algumas coisas aqui para a gente entender o circuito elétrico, tá bom? Claro que não é a mesma coisa que a gente tá lá, pegar o fio, montar o circuito, mas a gente vai fazer isso quando a gente for para a sala de aula, tá bom? E vocês, caso alguém tenha esse material em casa, como o da menina do vídeo, vocês podem fazer, claro, com a ajuda de um adulto, tá? Lá na escola, você não faz aí na sua casa o circuito elétrico ligado na tomada, tá? Porque você pode tomar um choque. Mas esse que é ligado na pilha, você pode fazer. E ele pode até dar um choquinho. É um choquinho que dá para aguentar, né? Mas olha, toma cuidado, tá? Sabe o que aconteceu comigo no ano passado? Eu fui com a minha classe lá para a sala Maker. E eu enfiei tudo na minha bolsa. As pilhas, os fios, as lâmpadas, tudo para eu descer com a classe, com todo o material que eu ia precisar. Só que uma pilha ficou encostada na outra, que encostou num fio. E quando eu cheguei na sala maker, estava saindo fumaça de dentro da minha bolsa. Então, quando a gente vai, quase pegou fogo na minha bolsa. Então, quando a gente vai mexer com essas coisas, a gente tem que tomar bastante cuidado, né? E fazer isso de preferência junto com um adulto, tá bom? Estou falando isso caso alguém resolva fazer isso, fazer essas atividades. E é muito legal você fazer se você tiver a companhia de um adulto. Eu aconselho, tá? Bom, eu vou então compartilhar com vocês. Primeiro, deixa eu abrir a minha apostila, porque a essa hora ela já deve ter expirado. Deixa eu ver se ela expirou. Ai, ai. Santilana Global, vamos ver. Oi. Quê? Eu Não. sou um adulto. Você é um adulto? Em miniatura, então. Hã? Tá disfarçado? É tipo assim, o meu irmão, quando ele era pequeno, meu pai falava que ele parecia o Tarzan disfarçado de pernilongo. Agora, o Miguel é um adulto disfarçado de criança, então, né? Ó, vamos ver aqui. Circuito elétrico. Espera um pouquinho, que vamos começar lá na... Espera aí, vamos lá na... É 12 que eu quero, né, Yasmin? Isso. Bom, aqui na 12, né, falou sobre as cargas elétricas, né, que toda matéria tem cargas elétricas, né, positivas e negativas. Nesses maisinhos representam as cargas positivas e os menos as negativas, né. Então, quando a gente vê o símbolo mais, a gente sabe que é positivo, menos negativo. Que as cargas positivas, né, elas ficam próximas e a gente não percebe todas elas, né? Mas ela pode ser percebida quando tem diferença de carga positiva e carga negativa, né? Já aconteceu com vocês assim por exemplo, para mim acontece sempre quando eu vou abrir a porta do meu carro, eu tomo um choquinho assim na maçaneta da porta, né? Por quê? Porque a gente está com eu tô uma carga diferente da carga do carro, né? Então, às vezes a gente vai tocar numa pessoa e faz, né? Dá um choquinho. Já aconteceu para vocês? Ô, professora, É, eu acabei de tomar choque aqui do nada. É tá sério. vendo? É isso. Eu juro, Professora,
mão aqui, eu tomei um choquinho, mas não deu pra sentir, só que encostou. É, uma coisinha bem leve, né, Miguel? Professora, Olha, nessa ilustração está mostrando bem, né? Quando a gente toma choque ao encostar, né? Aí a gente percebe. Se você tiver, por exemplo, no escuro do seu quarto, as luzes todas apagadas, por exemplo, você tá com o seu pijama, você pode até fazer bastante movimento para que isso aconteça mais. Esfrega bem assim o braço e tal, e de repente você tira o casaco bem depressa, assim, dá até para ver tipo uns vagalumezinhos, assim, umas luzinhas, assim, uns choquinhos, né? Uma eletricidade ali. Fala, professora, é o Santiago? Quem que tá me chamando? Santiago, Fala. um dia eu fiz um machucado no dedo, aí eu esqueci que eu tava com ele no dedo eu fui abrir o chuveiro. Na hora que eu fui abrir, eu tomei um choque, professora, que doeu. Mas não tinha a ver com um machucado, não. Isso aí é o chuveiro que era elétrico, será? Aí é perigoso. Professora, mas quando você, tipo assim, você arranca uma pelinha do seu dedo e vai ligar o chuveiro, dá choque, já aconteceu isso comigo também. É? Ó, aqui na página 13, acho que essa é 13 de vocês, né? Complete o esquema a seguir com os exemplos dos aparelhos que a gente usa no dia a dia, né? De um lado era para dar exemplo de aparelho a pilha e do outro lado tomada, tá? A gente pode dar tanto exemplo, né? Que exemplos vocês deram aí de aparelhos a pilha? Mouse, relógio, brinquedos, Brinquedos, né? Controle. Professora, eu coloquei mouse do computador, que ele é feito a pilha. O seu mouse tem pilha? É, o meu tem pilha. Ah, Eu botei sem, relógio. porque o seu é sem fio, Yasmin? Eu tinha um sem fio, mas ele quebrou, então eu tô com um que tem que pôr a cordinha. Mas esse não tem pilha, né? Ah, tá. Que esse é da tomada, né? E na tomada a gente tem o computador, tem abajur, tem liquidificador, tem micro-ondas, tem geladeira, tanta coisa que a gente podia pôr aí, né? Eu coloquei TV e videogame. Eu também. Videogame. Miguel colocou. Acho que é porque esses são os que vocês mais usam, né? E aí, mas vamos pensar nesses exemplos que a gente deu de aparelhos a pilha e nos exemplos que a gente deu de aparelhos ligados na tomada, né? Se a gente for comparar, que diferença vocês identificaram entre eles? E a pilha tem uma durabilidade? Também, né? Ela tem uma carga ali de energia que uma hora acaba, né? Professora, Ah, eu coloquei que a pilha, ela não gasta tanta força, mas já os que estão na tomada gastam um pouco de força. quer dizer, os aparelhos que usam pilha, eles não precisam de tanta energia, né, Yasmin? Exatamente. Quando você diz força, é mesmo que energia. E os aparelhos que são ligados na tomada é porque eles precisam de mais energia, isso mesmo, né? Então, olha aqui, olha o que ele pôs aqui, ó. Ambos os tipos de aparelho necessitam de eletricidade, mas, em geral, os aparelhos a pilha, podem reparar, eles são menores. São aparelhos portáteis, né? Que, como disse a Yasmin, eles não precisam de tanta força, não precisam de tanta energia. E os que são ligados na tomada, eles precisam de mais energia, né? Isso que o Vinícius Peccori falou, exatamente, a pilha, ela tem uma quantidade pequena ali de energia, né, armazenada, então ela acaba, né, Peccori? Já o da tomada, às vezes acaba a luz na nossa casa, né? Mas uma hora ou outra, é algum acidente que acontece, uma torre, um fio que arrebenta e abre o circuito. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Muito bem, aí tem uma tirinha aqui, né?
A Carolina tá lá no quarto dela, dançando. Olha aqui, ó. O que essas notinhas aqui representam? Que ela tá ouvindo música, né? Aí a mãe chama. Carolina, vem almoçar. Ela não estava dançando? O que aconteceu com ela quando ela pegou na tomada? Levou um choque. Levou um choque. Mas, gente, a tomada não tem pilha, a tomada não tá ligada. A tomada. A maçaneta não tem pilha, a maçaneta não tá ligada na tomada. Por que ela tomou choque? Por causa do tapete. Por causa que ela estava se esfregando no tapete e as energias negativas ou positivas tentaram ir para a maçaneta. Olha! Isso mesmo, olha, ao esfregar os pés no tapete, dançando ali, o corpo da Carolina ficou eletrizado. Quando ela encostou na maçaneta, houve uma rápida transferência de cargas negativas. Aí ela tomou o choque, né? Alguém aqui já viveu uma situação semelhante, a gente já até falou, né? Santiago contou, Miguel, eu, né? Situações podem ocorrer quando a gente usa roupa de lã, e principalmente em dias mais secos, com muito vento. Hoje, por exemplo, não é um dia propício para esse tipo de choquinho, tá? É mais em dias secos que essa carga de energia passa com mais facilidade. Quem me chamou? Rafael Burgos? Eu não sei quem me chamou. Quem me chamou? Tudo bem. E aqui, olha, no bumerangue, a gente vê a imagem de abertura. Gente, vocês estão aí? Sim. Sim. Obrigada. Não. Hello, hello. Observe novamente a imagem da abertura. O aparelho que a Manuela mais gostou se chama gerador de Van der Graaf. Eu também mandei um vídeo sobre isso. Você consegue explicar por que os cabelos da Manuela arrepiam quando ela toca o aparelho? Isso aqui, gente, essa imagem aqui, olha. Vocês já foram nesse... Como chama? Meu Deus do céu. Museu Catavento. Isso, lá no Catavento. Eu já fui. Nós já fomos com a escola. Eu já fui, é muito também, lá no legal. Catavento. A gente pôs a mão nesse... O cabelo ficou todo erguido. Aí a gente deu a mão... As pessoas que estavam falar, com a mão nele, professora. dava a mão para outra, o cabelo da outra também erguia. Eu nunca ouvi falar. Não? O Museu do Catavento fica no centro da cidade de São Paulo. Professora, E é um museu de ciências. Que... eu fui com a minha prima e meu primo antes da quarentena. No Catavento. Legal, muito legal lá, né, Bauer? Professora. Lá no... Sim, e professora, outra coisa, minha prima também foi entrevistada lá no Catavento. Legal. Muito bem, vamos então para a página 14, no circuito elétrico. Nós vamos fazer a leitura, tá? Dessa página, porque assim a gente vai explicando cada pedacinho dela, tá bom? Quem gostaria de começar essa leitura? Eu. Vai, eu. Maria Eduarda. Tia, eu? Ela falou eu. É o primeiro parágrafo só? Vai lá. Quando ligamos aparelhos elétricos que funcionam conectados à rede elétrica por uma tomada ou que funcionam a pilha, as cargas elétricas passam a se movimentar pelos fios. Esse movimento de cargas forma uma corrente elétrica que permite o funcionamento desses aparelhos. Muito bem. Então, eu ligo o meu abajur na tomada e por dentro dele tem um fio de cobre, que é um material que conduz, ou seja, que leva a energia. Ele passa por lá dentro do fio e leva a energia até a lâmpada que se acende, né? Continua, Bauer. Gerador de energia transforma.
Para que haja corrente elétrica, Cortou. todos os componentes devem Bauer. estar... Oi. O Bauer está cortando a sua leitura. O som está cortando. Posso ler, professora? Pode. Para que haja corrente elétrica, todos os componentes devem estar conectados sem interrupções, formando um circuito elétrico. Exatamente. Não pode ter interrupção. Se ele tem, por exemplo, acabei de falar, né? Às vezes, quando a gente fica sem luz em casa, é porque um poste de luz lá na rua ou lá longe da nossa casa, muitas vezes caiu, o fio arrebentou, interrompeu a corrente. Então, a corrente não chega na nossa casa, e a corrente elétrica que eu tô falando, aí apaga a luz em todas as casas, né? O circuito elétrico é formado por, vamos lá, leia para mim, Yasmin Pacheco, gerador de energia. Transforma outras formas de energia em energia elétrica e induz o movimento das cargas elétricas. Então, primeiro a gente precisa ter alguma coisa para gerar essa energia. Que nem quando a gente esfrega o pé no tapete, dançando, gera uma energia ali, não é? Então, a gente primeiro precisa gerar a energia. Alguém sabe onde que é gerada a energia que chega na nossa casa? Pelo poste elétrico? Antes, bem lá atrás do poste elétrico. O poste elétrico Na estação de serve energia? só para segurar o fio, não é? O poste... Peraí, Miguel, o poste ele serve para erguer o fio e segurar ele lá no alto da rua, para a gente não ficar tropeçando no fio, nem tomando choque no fio. Agora, esse fio, ele vem lá de longe. Da onde que ele vem? Onde que é gerada essa energia? Da estação de energia? Que estação é essa de energia? Ô, professora, acho que eu sei. Ó, se eu não me engano, a gente estudou na apostila passada, não sei se era de ciências ou de geografia. Aham. Era um lugar que tinha água, que parecia que tinha uma cachoeira descendo, alguma coisa assim. Que era industrializado lá, né? É, a gente já até falou de fontes de energia lá em geografia, não foi? Olha só, a luz que chega na nossa casa, ela vem de uma hidrelétrica, uma usina hidrelétrica. O que é isso? Hidrelétrica. E tudo que tem hidro no começo se refere a água, Água. né? Por exemplo, Licença, professora. Ah, Lá nos Estados Unidos, os postes só servem para colocar a luz, porque os fios elétricos ficam embaixo da terra. por baixo fica muito mais E é organizado. muito mais raro de acabar a luz lá. Sim, porque eles têm mais dinheiro do que a gente, né? Agora, se você for para a Argentina, por exemplo, lá na Argentina a gente vê muito mais fio do que aqui, né? Então, vamos pensar aqui numa coisa, vamos voltar aqui para a usina hidrelétrica. A gente já viu, né? Professora, eu tenho uma pergunta. Ah, É de geração de energia. Dá para gerar energia de uma batata, né? Dá Tá. para gerar energia com água. Dá para gerar energia com quase tudo que existe. Mas dá para gerar energia com um ímã? com o quê? Com um ímã. Ímã, daí é magnetismo, né? Olha só, imagina o rio descendo, a água vem vindo com correnteza, né? A gente precisa de um rio assim, com correnteza, não um rio num lugar plano, que o rio, a água é meio paradona, calma. Não, a gente precisa de um rio com correnteza, um rio que vem descendo, a água vem descendo. O que o homem faz? Constrói uma represa. Um lugar Professora, só um minutinho, deixa eu terminar. Um lugar que prende a água, né? E forma uma imensa lagoa. Aquilo vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E aquela água tá louca para descer, para escorrer. E quando o homem abre umas turbinas, umas passagens para essa água,
abre pequenas passagens, essa água passa com muita força. E quando ela passa nesses lugares, ela faz girar turbinas. Essas turbinas, então, giram com muita força. E aí produzem a energia. Então, a força da água que passa lá faz essa turbina girar. E esse giro forte da turbina é que gera a energia, que vem para as nossas casas através desses fios condutores, que aqui no Brasil a gente vê passando pelas ruas, nos postes, pendurados nos postes, e chegam até as nossas casas e vão até cada tomada da nossa casa. E quando a gente liga um aparelho na tomada, a gente recebe essa energia que foi gerada lá na turbina da usina hidrelétrica. Tá? Nós vimos que não é só usina hidrelétrica que gera energia. Lá no Nordeste, por exemplo, nós temos usinas eólicas, que são produzidas pelo vento. O vento gira as pás, de tipo um moinho, né? E aí, aquele girar, né, dele gera aquela fricção que ele faz no girar das pás, gera energia também, que vai para as casas lá, para as fábricas, né? Energia solar. A energia solar, né? Que a gente tem, não sei, hoje em dia a maioria das casas, ou pelo menos uma parte das casas aqui em Jaú, tem placas no telhado, né? É lógico que a gente precisa de um lugar que seja ensolarado para poder, né? Mas sol tem todo dia, não produz poluição, né? É renovável todo dia, como o vento é renovável, não produz poluição. Como a usina hidrelétrica, a gente viu lá em geografia que, embora ela não produza a poluição, ela seja uma energia limpa e renovável, mas ela causa um dano ao meio ambiente por causa da represa que precisa ser construída, né? Essa represa acaba, é uma represa grande, né, gente? Então ela acaba por destruir, inundar casas de muitos animais, ela cobre muitas plantas, né? E então ela causa esse dano ambiental, embora não seja poluição, né? Mas vamos lá. A Vitória ela tá esperando no lobby. Mas a Vitória já tinha entrado. Ela saiu. Não tem ninguém no lobby aqui para mim. Será que ela tá no errado? Não deve estar no errado, Yasmin, porque ela já estava aqui na nossa. E aliás, só tem uma live. Vamos lá. E hoje só tem uma. Vamos lá. Fio condutor. O fio é o meio por onde as cargas elétricas se movimentam. Então, elas vêm tudo correndo por esse fio condutor. Tem um vídeo que mostra bem isso também para vocês, que é um vídeo lá do Manual do Mundo que eu mostrei, que eu enviei. E o aparelho? O aparelho é aquele que usa a energia para funcionar. Por exemplo, abajur, micro-ondas, geladeira, né? A corrente elétrica, ela só percorre um circuito se ele estiver todo conectado, que a gente chama de fechado. Se há uma interrupção em algum ponto do circuito, as cargas elétricas não conseguem se movimentar pelos fios e daí não tem fornecimento de energia para que o aparelho funcione. Então, vamos ver esse exemplo aqui dessas imagens aqui. Desse lado, um circuito fechado e do lado direito um circuito aberto. Reparem que aqui nós temos o gerador de energia, que no caso é uma pilha, né? Ela tem aqui um sinalzinho de mais, um sinalzinho de menos, positivo, negativo. O fio é conectado aqui, né? E vai até o bocal da lâmpada. O outro fio vai até essa chave que abre e fecha o circuito. Quando você ergue essa chave, como aqui, ó, nessa imagem, você abre o circuito. Então, na nossa casa, o que que abre e fecha os circuitos? O interruptor. Sabe o interruptor da parede que você acende a luz? Quando você
fecha o circuito, a luz acende. Quando você apaga o circuito lá, você clica você apaga a luz, você abriu o circuito, tá? Então, quando o circuito está todo fechado, vocês estão vendo? Essa energia negativa encontra a positiva aqui, a lâmpada acende. Quando você abre o interruptor, você abre o circuito, a lâmpada apaga. Então, para a lâmpada acender, o circuito tem que estar todo fechado. Para o brinquedo funcionar, o carrinho, a pilha andar, para o despertador funcionar, o circuito tem que estar todo fechado, tá? Para que os aparelhos elétricos funcionem, é preciso que a corrente elétrica passe por eles. Isso só ocorre quando o circuito está fechado. Então, vamos ver essa primeira atividade aqui. Eu achei essa figura um pouquinho difícil de entender, mas quando eu clicar na resposta, vocês vão ver que é fácil. Ó, nós temos desse lado um despertador ligado. Dá para ver porque os números estão aparecendo, não é? Desse lado, um despertador apagado. Quer dizer que esse daqui está com o circuito aberto ou fechado? Fechado. Cadê a parte? Aberta. Aberto. E o que está ligado está com o circuito? Fechado. Fechado. Muito bem. Nós temos duas pilhas, né? Uma para cada despertador. E nós temos dois interruptores, duas chaves que essa daqui está aberta e essa daqui, como vocês podem ver, está fechada. A gente vai ligar o relógio ligado, esse relógio aqui, para qual chave? Aberta ou fechada? Fechada. Fechada. E o relógio desligado para a chave que está aberta. Então, o correto era ligar esses circuitos assim, ó. Uma pilha, podia ser qualquer pilha, né? Ligada aqui. Essa pilha sai para o relógio, para a chave e volta para a pilha, para fechar o circuito, né? Esse relógio, olha, da pilha também vai para a chave, da chave vai para o relógio, do relógio para a pilha, mas o circuito está aberto, por isso o relógio está desligado. Que, Rafa? Você pode só esperar um pouquinho que eu estou corrigindo, tá? Sim. Então, vocês têm que fazer todas essas linhas que estão nessa imagem, estão vendo? Você tem que fechar o circuito. Porque o que não vai permitir que esse relógio ligue é que aqui essa chave está aberta. Então, da pilha para o interruptor, do interruptor para o relógio, do relógio de volta para a pilha. Ô, professora, eu fiz de outro jeito. Como você fez? Peguei o interruptor fechado, botei com a pilha do outro lado e botei no relógio aberto. Quer dizer, fechado, tá ligado? Espera um pouquinho, fala, ó, o relógio, qual relógio que você pegou? O ligado. Esse aqui. Daí eu peguei. Falei, professora. Espera um pouquinho, Rafa, deixa o Vinícius falar. O relógio ligado, você ligou para essa pilha aqui? É. Sim. E depois, para qual chave? Da chave que tá fechada. Isso. Tá certo também, tá? Então, vocês entenderam o que o Vinícius falou? Vocês podem ter feito como ele. Olha, porque aqui não importava para qual pilha você estava ligando. Então, ele ligou essa pilha aqui de cima para esse relógio ligado aqui, só que para a chave fechada e depois de volta para essa pilha, né, Vinícius? É. Aí, essa pilha aqui para a chave aberta, para o relógio desligado e de volta para essa pilha aqui, não é? Mesma coisa, certinho, tá? O Gustavo tá a mão levantada. Quem? O Burgos. Fala, Burgos. É que, professora, eu queria mostrar um experimento que eu fiz aqui com o meu menino, mano.
Daqui a pouquinho, tá bom? Quando eu sair daqui. Ok. Bom, daqui a pouco eu vou parar de compartilhar e a gente vai falar. Vamos ver essa moça aqui. Olha, ela está digitando aqui no computador dela. A gente está vendo que sai do computador um fio que vai para a tomada, né? A pergunta é, as perguntas, né? Há passagem de corrente elétrica pelo fio do computador? Há ou não há? Sim. Por quê? Sim. Tá passando? Por quê? Como você Porque sabe? é um fio elétrico ligado no computador. Olha, ela não está digitando, quer dizer que o computador está ligado, né? Uhum. Quando a gente aperta o botãozinho de ligar do computador, lá dentro do computador ele fecha o circuito. E aí a energia passa e liga o computador, tá? Então, qual que é a segunda pergunta? B, nessa situação existe um circuito elétrico, ele está aberto ou fechado? Acabei de responder. Fechado. Fechado. Por isso que ele ligou, né? Senão ela não estaria digitando. Então, olha, na resposta da letra... Deixa eu ler de novo a pergunta A. A passagem de corrente elétrica? Sim, pois o computador está ligado. Nessa situação, existe um circuito elétrico, ele está aberto ou fechado? Fechado, pois a corrente elétrica está percorrendo, permitindo que o computador funcione. Se ela não estivesse digitando, a gente não saberia, né? Mas ela está digitando, quer dizer, o computador está ligado, o circuito está fechado. Se o circuito estivesse aberto, quando a gente apertar mais tarde o botãozinho para desligar o nosso computador, a gente vai estar abrindo o circuito. E aí a energia não vai mais... vai ser como uma chavinha daquela lá, que a gente viu na imagem de cima, essa chavinha dentro do computador vai abrir. E aí a corrente não vai passar. Todo mundo está acompanhando? Sim. Vamos lá, então. Leia a tirinha e responda a questão. Olha lá, o pai... Acabou a luz na casa do menino. Aí o pai foi com o menino com a lanterna acesa para o quarto. Dá para ver, né? O feixe de luz, né? De repente, ó, bum, tudo escuro. Ai, pai, não apague a lanterna, me assustei. Aí o pai falou: não apaguei, acho que está com mau contato. Acho que todo mundo já ouviu uma história assim, não ouviu? O que acontece quando é um mau contato? Você sabe o que o mau contato causa? Eu sei. O quê? Quando alguma pilha está com mau contato, o que está usando a pilha desliga. Por quê? Porque está mal encaixada. Sabe o que aconteceu? Mal encaixado quer dizer o quê? Que sobrou um espacinho, abriu o circuito. O circuito abriu. A pecinha desencaixou da outra e o circuito abriu. Né? Então, Professora, tem alguém com o microfone ligado e tá dando interferência no seu áudio. Verdade. Vamos desativar os microfones. Olha lá. O mau contato é uma falha na conexão entre os componentes de um circuito elétrico, que faz com que o circuito se abra com facilidade, interrompendo o funcionamento do aparelho. Ele pode ser causado por componentes eletrônicos, como os fios desgastados ou em más condições. E pode ser também, sabe, quando a gente põe a pilha num aparelhinho, a pilha não tem que encaixar numa molinha de um lado, do lado negativo, e um fundinho do lado positivo, não é? Não são dois ferrinhos que tem nos lugares que a gente encaixa a pilha? Então, porque o ferrinho ele é condutor da energia. Vamos imaginar que a pilha desencostou desse ferrinho. Então, ela precisa ficar em contato com ele, ou seja, encostada nele, para que haja, para fechar o circuito e passar a energia.
Se ela desencostar dele, ou se cair esse ferrinho cair essa pecinha do seu brinquedo, por exemplo, ele não funciona mais, porque não vai passar, vai abrir o circuito, não vai mais passar a corrente, tá? Todo mundo conseguiu acompanhar a correção? Eu posso mostrar agora aqui um... Sim. Alguém precisa de mais tempo? Olha aqui, só lembrando sobre o descarte de pilhas, vocês sabem que as pilhas não podem ser descartadas no lixo, né? Quando a gente pilha a bateria, elas são tóxicas para o meio ambiente, tá? Então, quando a gente acaba a pilha e tal, a gente precisa descartar elas em lugares certos. Mas aonde, professora? Todo supermercado, ou pelo menos quase todo, tem uma caixa na frente para descarte de pilhas. Quem vende as pilhas tem obrigação de ter o lugar para esse descarte. Aí ele entrega, o dono do supermercado entrega para o próprio fabricante, e esse fabricante vai fazer o descarte correto. Gabriel Carvalho, você quer falar? Gabriel Carvalho, você está com a mão erguida, você quer falar? Eu acho que ele tá no mudo, tia. Abaixou a mão. Ele tá com o microfone ligado, professora. Então, vamos esperar. Você vai falar, Gabriel? Ele já tá falando, eu acho. Então vamos ouvir, vamos ver. Não tá dando para te ouvir, você não tá... Você ou precisa ativar o seu microfone, não, o seu microfone está ativado, mas você precisa falar mais alto, mais perto do microfone. Vamos ver. Não tá dando para ouvir. Escreve no chat, Gabriel. Escreve no chat. Rafael Burgos, quer falar? Ainda você não vai mostrar o negócio do imã, tá? Bom, Já agora... sem querer. Bom dia. Tá escrevendo no chat, professora. Gabriel tá Ele escrevendo. escreveu um dia. Vamos Um dia ver. o quê? O que aconteceu um dia? Gabriel Carvalho. Um dia. Daqui a pouco eu desliguei o meu Xbox One. O que aconteceu? E ele explodiu. Meu Deus! Nossa! Barbaridade. Aí é porque alguma coisa errada aconteceu. Juntou fiozinho que não podia juntar com o outro, tá? Agora vamos olhar para cá. Eu tenho aqui na minha mão um despertador igualzinho o da imagem da apostila de vocês. Vocês estão vendo? O meu tá marcando aqui, ele é adiantado, viu? Ele é adiantado porque ele quer me enganar de manhã para eu acordar mais cedo do que eu devia, tá? Ou seja, ele é um trapaceiro, esse meu despertador aqui, né? Então, vamos lá. Esse despertador, aqui embaixo dele, vocês estão vendo? Aqui, ó, ele tem uma tampinha. Essa tampinha, ó, quando eu abro, ó, ele funciona a pilha. Por quê? Ele precisa de muita energia. A energia da pilha já é suficiente para ele. Aqui dentro, onde eu tenho as pilhas, onde eu coloco as pilhas, tem um ferrinho que é condutor, que vai levar a energia dessa pilha aqui para fazer o relógio funcionar. Mas eu quero mostrar para vocês, olha aqui, se eu puxar, eu vou puxar para uma pilha aqui para baixo e vou abrir o circuito. Vamos ver o que vai acontecer? Eu tô tão feliz. Olha. Arruma esses cabelos. Não. Quem tá com o circuito, ó. Olha o que aconteceu com ele. Desligou. Ele fechou. Se eu... Agora vamos olhar aqui dentro. Estão vendo? Quando a gente vai... Se eu puser as pilhas erradas aqui, ele também não vai funcionar.
eu tenho que olhar lá dentro e ver o mais e o menos, né? O positivo e o negativo. Do lado do negativo, eu tenho essa molinha aqui. E do lado do positivo, só um ferrinho. Por que que tem essa molinha? Justamente para ela ficar prendendo a pilha aqui, de um jeito que a pilha não escape, para não dar o mau contato. Então, com essa pilha aqui, ela faz com que, com essa molinha, a pilha fica bem presa e encostada no ferrinho dos dois lados. E assim... Olha aqui, ligou de novo, né? Muito bem, deixa eu fechar então. Agora eu vou mostrar, no caso aqui, o meu abajur, né? Esse aqui, eu peguei um abajur do meu criado mudo, né? De um lado, aqui em cima, vocês podem ver a lâmpada, né? Essa lâmpada, quando você desrosqueia a lâmpada, você vai ver que lá dentro, de onde a lâmpada é rosqueada, lá dentro tem um ferrinho. Tem um ferrinho lá dentro. Que esse ferrinho aqui da lâmpada vai encostar naquele ferrinho lá dentro. Por que que ele precisa encostar? Se eu rosquear pouco, vai ficar mau contato. A lâmpada pode acender e apagar. Para ela ficar acesa, eu tenho que rosquear a lâmpada toda para ela ficar em contato com o ferrinho que está lá dentro. Lembrando que o ferrinho, o metal, ele conduz, ou seja, ele leva a energia, ele é um material condutor. Então, eu vou rosquear a minha lâmpada aqui até o fim, para que ela fique em bom contato, para que ela tenha um bom contato com o material que está lá dentro. Muito bem. Passa por aqui, por dentro desse caninho aqui, passa esse fio que sai aqui por baixo, né? No meio dele, né? No meio dele tem essa chavinha, esse interruptor. Quando vocês estão conseguindo enxergar bem esse interruptor? Vocês estão vendo aqui, ó, Sim. deixa eu pôr minha mão atrás. Olha, vocês estão vendo que ele tem aqui, ó, ele abre e fecha o circuito aqui, ó. Tá dando para ver bem? Abre, fecha, né? E o fio continua depois dele, chegando até a tomada. Essa tomada aqui, eu vou ligar ela lá na minha tomada, né? Então, deixa eu ligar ela aqui. Muito bem. Liguei. Mas, como o meu interruptor está aberto, a minha chavinha está... Ai, quase eu derrubo. A minha chavinha está aberta, ela não acendeu. Agora, quando eu fechei o circuito, ela acendeu. Tá? Então, aqui eu abri o circuito. Quando eu abri o circuito, a luz apagou. Fechei o circuito, a luz acendeu. Deu para ver bem, gente? Deu para entender? Sim. Isabela Pedrola, viu? Entendeu bem? Eu vou ficar Ó, o que eu fiz agora que a luz apagou? O que eu fiz? Abri ou fechei o circuito? Abriu. Abri. Professora, eu também tenho um abajur aqui, uma luzinha para mim estudar. Então, vamos ver o seu? Então, Yasmin, como é que você... Quando você abre... Ó, você fechou, a Yasmin fechou o circuito, agora abriu. Né? Então, quando a gente fecha o circuito... Mas, professora, como que é isso lá dentro? Isso aqui lá dentro é igualzinho àquela chave da nossa apostila, tá? Quando eu fecho o circuito, eu encosto o fio no ferrinho
que vai conduzir para o outro fio. Quando eu abro o circuito, aí a energia chega ali e não passa. Então, não chega na lâmpada. Ieda quer falar? Professora, mas o meu abajur é diferente. Mas como ele é? Vamos ver. Tá ali, ó. Não, mas Ele como só tocar. Ele toca e você escolhe qual você quer. Tem Quando você toca nele, você fecha o circuito dele. É aquele pendurado na parede, Eda? Não tá aparecendo, Ieda. Você tem que mudar a posição do computador. Esse daqui, ó. Olha lá. Quando você tocou nele, você fechou o circuito dele. Ele tem um esquema lá dentro que ele fecha o circuito assim, tá? Muito bem. Agora quem está com a mão erguida é o Vinícius Peccori. Duas coisas. A primeira é que eu tenho que ter uma voz do meu lado. A primeira que o quê? A primeira é que eu tenho uma abajur do meu lado. Ah, e você conseguiu observar isso nele também? Sim. E a segunda coisa é que essa live tem muita pouca gente, porque geralmente aparece aqui mais 2, mais 7, daí nem chegou. Aparece 21 no máximo, professora. E hoje só tá com 18. É, acontece que acho que o frio, não sei. Miguel, As pessoas Miguel ergueu a mão. Pode falar, Miguel. Professora, eu tenho uma pergunta. Ah, Então, a tomada, ela carrega alguma carga elétrica ou alguma energia elétrica? Porque se a gente coloca na tomada, carrega alguma coisa. Mas não, se, Miguel. tipo assim, Termina. é o temporizador que a gente. É a tomada que a gente coloca na tomada que tem energia ou é a tomada que tem a energia? Lá na tomada, lá do lado de dentro da parede, tem o fio. O fio que vem lá do nosso... Espera um pouquinho. Na nossa casa, toda casa tem uma caixa de energia, tipo um armarinho, e lá dentro sai todos os fios. Lá, ó, vamos pensar numa coisa aqui. Peraí, tem algum lugar na nossa apostila que tem essa ilustração. Ó, pensa aqui. A energia que sai lá da hidrelétrica, a água moveu as turbinas, gerou energia e veio até a nossa casa através dos fios que vêm pelos postes e pendurados nos postes, sabe? Aí chega lá na parede, na frente da nossa casa, pode reparar. Aí esse fio passa pelo relógio de luz. Na porta da nossa casa tem um relógio de luz. Todo mês passa um funcionário da Força e Luz, ele vai lá olhar quanto que o nosso relógio mediu, de quanta energia a gente gastou, tá? Toda energia que passa que entra na nossa casa é medida nesse relógio da luz. Aí ela entra na nossa casa e vai pelas paredes, por dentro das paredes, esse fio vai passando por condutores também, tá? E aí eles chegam na tomada. Esses fios vão até a nossa tomada. Então, se você tirar a tampinha, o espelhinho da tomada, você vai ver lá dentro o fio que está levando essa energia. É um fio como esse aqui, que eu acabei de mostrar, como esse aqui, tá? Que está lá dentro da parede. Aí, quando a gente põe essa na tomada, a gente junta um com o outro, fecha o circuito. Se essa chavinha tiver fechada. Se eu abrir, aí não, né? Miguel, se você quiser, por exemplo, fazer um abajur sem essa chavinha aqui, só com o fio, aí para ligar e desligar é só pôr na tomada e tirar da tomada, né? Professora, o meu é só de ligar na tomada. É, mas como assim? Então, para você desligar, você tem que tirar da tomada?
Ele tem aqui, do lado da minha mesa onde eu estudo, tem a botão que eu coloco e no abajur tem o botãozinho para ligar aqui. Aí eu aperto e ele acende. Então, Mas se ele não tiver com o negócio na tomada, ele não acende. Claro que não, claro que não. Para acender, ele tem que estar na tomada para receber a energia que vem pelo fio lá da hidrelétrica até a nossa tomada. Entenderam? Pessoal, mais alguma dúvida? Não? Não. Eu posso Muito falar? bem. É um experimento dele. Ieda, quero falar uma coisa para você, Ieda. Hum. Ieda, você não para quieta, né, mulher? Ó, aí você fica tirando a atenção da live, das coisas, você tira a atenção dos seus colegas, das coisas importantes que a gente está falando, para ficar olhando você fazendo graça aí. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu já postei, tá? Lá na biblioteca de classe, as atividades makers que você, de quem me enviou, claro, porque de quem não me enviou não dá para eu fazer mágica, né? Mas já estão lá para vocês poderem ver, um vê a do outro, é bem legal, tá bom? Mais alguma coisa? Tô falando isso para a Ieda, porque a Ieda ontem que me enviou, né, que eu não tinha postado, né, Ieda? Fala. Eu posso falar? Pode, Vitor Hugo. Eu tenho tipo uma lanterna aqui na minha casa, mas só que é tipo um abajur. Só que são luzinhas de Natal. Qual que o quê? São luzinhas de Natal. Não entendi o que você falou. São luzinha de Natal. Mas ela só liga só se você colocar na tomada. Não tem nenhum botão para você apertar. Porque ela tem um circuito todo fechado. Quando você coloca ela na tomada, já sai, já acende a luz. Se você tira ela da tomada, você abre o circuito, ela apaga, tá? Por que a maioria dos do abajures, assim, eles têm essa chavinha aqui? Pra gente não ter que ficar toda hora baixando e ligando na tomada. Né? Tá? Então, porque é desconfortável. Isso daqui é só para ser confortável pra gente não ter que ficar, põe na tomada, tira da tomada, põe na tomada, tira da tomada. Deixa Então a gente abre e fecha o circuito aqui na nossa mão. Esse interruptor, ele fica ao nosso alcance, né? Ok. Mais alguma coisa? Alguma dúvida? Bem claro. Não. Sextou. Hoje eu enviei para vocês uma atividade de história, uma atividade de geografia, tá? A atividade de história, ela não é na apostila, é uma atividade extra para vocês conhecerem como é o trabalho lá no Congresso Nacional, em Brasília, e depois pesquisarem como é o trabalho na Câmara dos Vereadores da nossa cidade, tá? Olha, vai mandar foto? Agora, eu não lembro se eu escrevi lá para mandar foto ou não. Aí você tem que ver lá no roteiro, tá bom? Agora eu não me lembro disso. Eu acho que eu vou mandar foto hoje do mapa mental de história. Outra coisa. Eu percebi que algumas crianças ainda têm dificuldade para fazer mapa mental. Então, depois eu vou produzir para a semana que vem algum vídeo ensinando a fazer o mapa mental para quem está com dificuldade, tá bom? Alguma dúvida, alguma coisa mais que vocês queiram falar? Em geografia, eu mandei uma notícia atual para vocês, uma notícia sobre o Pantanal. Vocês têm que ler essa notícia e responder questões no caderno da notícia, tá bom? Depois que vocês fizerem as atividades, sextou, é brincar, descansar, divertir, curtir o final de semana e até a semana que vem. Semana que vem nós temos novidades, tá bom? Tá. Se alguém quiser
fica até depois. Professora. Quem quer Professora. falar? O Burgos quer mostrar um negócio pra gente. Vamos ver. Fala, Rafa. Só me perdoa pela coisa que vai aparecer atrás, que a minha irmã tá lá fazendo coisa. Ela tá Sem logo atrás de mim. importância. Aqui, ó. Tá vendo? Pera, tem que ajeitar. Tá vendo ali no meu estojo? Seu Tem um estudo. negocinho balançando, né? Ah, Ó. Eu deixo o imã embaixo, ó. Aí eu posso controlar quando ele vai. põe um pouco mais para cima que não tá dando para ver. Espera um pouquinho. Não, mais para Ah, tá. baixo. Então, é o contrário. Não, peraí. A câmera. Aqui, ó, deixa eu pôr aqui. Já, professora. Só um segundo. Já, professora. Tá, isso. Agora eu acho que vai dar pra ver. Dá pra ver? Aqui, ó, tá na lapiseira, ó. Tô vendo. Aí, ó. Senão não vai caber o livro. Eu pego aqui, ó, na pontinha desse chaveirinho quebrado. Eu penduro aqui e coloco lá embaixo, ó. Aí depois, Agora ó, tô vendo muito bem. eu posso controlar ele, ó. Pra onde vai, se vai girar, se vai ficar parado. É gostoso brincar com imã, né, Rafa? Eu chamei de pescaria magnética. Ah, que legal! Muito legal! Muito bom. Bem, falou, pessoal.